Chicago, 1871. Uma metrópole em formação. Mas uma metrópole com um grande problema. Um incêndio num curral submergiu a cidade em fumaça e cinzas. Em uma só noite, uma cidade de madeira foi reduzida a cinzas. Foi um pandemônio. Era um mar de gente fugindo. Será que uma vaca e o lampião da senhora O'Leary foram os culpados? Ou será que o verdadeiro culpado escapou? Será que foi essa a causa do incêndio que destruiu uma área de 8,5 km² no coração de Chicago? Não, tenho certeza de que foi Daniel Pegleg Sullivan. Nós reconstruímos o local de onde o fogo se espalhou. Estamos vendo a rua de Coven de cima. À procura de pistas. E temos fogo. E reacendemos o fogo que consumiu a cidade para perguntar: o que aconteceu em Chicago pode se repetir? Todos os elementos presentes na Chicago de 1871 ainda estão aqui. Em Reescrevendo a História. Reescrevendo a História. O grande incêndio de Chicago. Outubro de 2003. O fogo castiga o sul da Califórnia. 3.500 casas são destruídas. Mais de 300 mil hectares de floresta se vão. 24 pessoas morrem. O chefe dos bombeiros, Dave Chovanec, passou 2 semanas arriscando a vida na linha de fogo. Foi o pior incêndio que já vi. A mata estava muito seca devido à estiagem. Mas o maior inimigo era o vento leste, que levava o fogo em direção às casas. Quando parecia que o fogo ia continuar avançando e atingir a cidade, o vento parou e controlamos a situação. Los Angeles foi salva dessa vez. 130 anos atrás, outra cidade norte-americana não teve tanta sorte. O incêndio de Chicago começou por volta das 21 horas de um domingo, 8 de outubro de 1871. 24 horas depois, as chamas haviam destruído uma área de 8 km². As tentativas de recriar aquele horror em filme não chegam nem perto da realidade. Em valores de hoje, os prejuízos somaram 3 bilhões de dólares. 300 pessoas morreram. 100 mil ficaram desabrigadas. Há muita semelhança entre o incêndio de Chicago e os incêndios recentes no sul da Califórnia. Ambos aconteceram na estiagem, e em ambos o vento fez o fogo se espalhar. Um incêndio destruiu a velha Chicago, e outro quase devastou a Califórnia. Mas as dúvidas que cercam esse incêndio de mais de 130 anos atrás estão mais presentes do que nunca. É urgente descobrir quais os fatores que transformaram um grande problema numa catástrofe total. Para descobrir o que se esconde sob as cinzas na velha Chicago, Reescrevendo a História reuniu uma equipe de grandes investigadores. O chefe dos bombeiros, Dave Chovanec. O investigador de incêndios, John DeHaan. O escritor Richard Bales. David Lewis, historiador de incêndios. E um especialista em comportamento do fogo, Doug Campbell. Nossa investigação vai se concentrar primeiro na criação de uma cronologia e na anatomia dessa catástrofe. No verão de 1871, Illinois vivia uma seca tremenda. Entre 4 de julho e 8 de outubro, havia chovido apenas 38 milímetros. Um vento quente do sudoeste deixou a cidade ainda mais seca. A Chicago do século XIX era feita de madeira e tinha imensos depósitos de carvão, madeira e grãos. Em outras palavras, era uma cidade altamente inflamável esperando por uma faísca. E a faísca chegou logo após as 21 horas, no curral de Catherine e Patrick O'Leary. O fogo se espalhou rapidamente, seguindo o vento noroeste. O
Os bombeiros lutaram para controlar as chamas, mas estava quente demais. Uma hora depois, o fogo ficou mais intenso e as chamas literalmente pularam 6 quarteirões para o norte, na direção do rio. Virou um mar de fogo, uma muralha de chamas. No dia anterior à catástrofe, já tinha havido outro grande incêndio que queimou 4 quarteirões de Chicago. Os bombeiros estavam muito cansados, haviam trabalhado dia e noite no sábado e meio-dia no domingo. E 3 ou 4 equipamentos de combate a incêndios haviam quebrado. Para entender melhor o que os bombeiros enfrentaram naquela noite, reescrevendo a história fez um relatório detalhado dos acontecimentos. Às 21h05, houve uma tentativa de soar o alarme na farmácia Gold, 2 quarteirões a sudeste, por um vizinho, William Lee. O alarme não foi registrado. Às 21h20, o segundo alarme no fórum também não foi registrado. Havia homens nas torres de vigia, mas não puderam ver o fogo por causa da fumaça de um incêndio anterior numa serraria. Também às 21h, soou um terceiro alarme na fábrica de motores Little Giant, 6 quarteirões ao sul do incêndio. Às 22h, o fogo estava oficialmente fora de controle. O vento era tão forte que gerou tornados de fogo e destroços, que levaram o fogo a devastar quarteirões e, inclusive, a cruzar o seu aceiro natural, o rio. Lá pela meia-noite de domingo, o fogo ganhou mais intensidade ainda. Ele estava devastando o centro e nada podia detê-lo. Milhares de pessoas corriam pelas ruas, era um mar de gente de todas as idades e classes sociais. Nas primeiras horas da manhã de segunda, a estação de bombeamento de água pegou fogo. Os bombeiros já estavam sem água, mas o inferno continuou marchando para o norte. Na manhã de segunda, o fórum pegou fogo. Por volta das 2 da manhã, o sino, que havia tocado sem parar a noite toda, despencou com um barulho ensurdecedor, sinalizando o fim de Chicago, a destruição da cidade. Milhares de pessoas procuraram abrigo às margens do lago Michigan. Depois, a natureza se acalmou. Às 23h de segunda-feira, depois de meses de seca, a chuva começou. O fogo começou a ceder e a caça ao culpado começou. Em 12 de dezembro de 1871, os comissários de polícia de Chicago e os investigadores do Corpo de Bombeiros anunciaram que não haviam encontrado a causa. Mas o folclore conta esta história. Bom dia, meninos e meninas. Bom dia, senhora Connelly. Quando pensamos no incêndio de Chicago, que nome nos vem à cabeça? Senhora O'Leary. O capítulo final da saga do grande incêndio de Chicago nos leva à casa da Sra. O'Leary, cuja lendária vaca é apontada como causadora de tudo. Na noite de 8 de outubro, Catherine O'Leary recebeu um cliente que queria comprar leite. Ela foi ao curral para pegar o leite e, ao sair, deixou o lampião. Logo depois, a vaca derrubou o lampião, dando início ao inferno que destruiu Chicago. Jornalistas afirmaram ter encontrado um lampião nos destroços, dando início à lenda. Mas será que isso é verdade? A Sra. O'Leary foi culpada? Nancy Knight Connelly é tataraneta de Catherine O'Leary. Ela não acredita na lenda. Quando eu era criança, minha avó contou a história da Sra. O'Leary e disse que não dava para responsabilizar a avó dela pelo incêndio. É assim que a família O'Leary relembra aquela noite. A Sra. O'Leary e toda a família estavam dormindo e foram acordados por volta das 20h45 por um dos vizinhos dizendo que o curral estava em chamas. Ao levantar, os O'Leary viram o curral ardendo. Nenhum deles tinha estado ali. Eles suspeitaram de um vizinho, Daniel Sullivan, um homem conhecido como Peg Leg, que guardava uma vaca no curral deles. Os vizinhos achavam que ele tinha ido ao curral pegar alguma coisa, e aí tudo aconteceu. Terá sido Sullivan, que fumava cachimbo, o verdadeiro culpado? Depois daquele incêndio, a vida da pobre Sra. O'Leary foi arruinada. Richard Bales também acredita que a Sra. O'Leary era inocente.
Ele passou os últimos 7 anos analisando os testemunhos e os registros de propriedades anteriores ao incêndio. Esses são registros oficiais dos títulos de propriedade anteriores ao incêndio. O que eu quero fazer é determinar quem possuía o que em 8 de outubro de 1871. E dispondo esses dados geograficamente, vou traçar um mapa da vizinhança dos O'Leary. No cartório de títulos de Chicago, Bales reconstituiu os lotes da vizinhança dos O'Leary. Este era o famoso curral dos O'Leary, e aqui era o barracão dos Dalton. Em novembro e dezembro de 1871, Daniel Pegleg Sullivan declarou aos investigadores que saiu da casa dos O'Leary, atravessou a rua de Coven e sentou-se em frente à casa de William White. Ele disse que sentado ali viu o fogo começar no curral dos O'Leary. Ele correu pela rua de Coven gritando fogo, fogo, o mais alto que podia, tentando salvar os animais, mas só conseguiu resgatar um bezerro e uma vaca antes de ser expulso pelas chamas. Mas quando Bales comparou esse testemunho com o mapa, viu uma grande inconsistência. No testemunho, ele disse que viu o fogo começar na parte mais baixa do lado direito do curral. Mas para que ele visse o fogo dali, o incêndio deveria ter começado dentro do curral há um bom tempo. Ou isso, ou Pegleg cresceu de repente até 7,5 metros. Richard Bales tem certeza de que Pegleg mentiu. Mas a dúvida persiste. Ele foi o culpado? Alguns acreditam que não há culpados, mas que foi uma brasa de uma das chaminés da vizinhança ou até mesmo combustão espontânea que causou a catástrofe. O que se precisa é de uma prova que não existe mais. Para descobrir o que realmente causou o grande incêndio de Chicago, reescrevendo a história precisou recriar o curral dos O'Leary, plantar suas próprias provas e incendiar o curral. Outubro de 2003. A natureza incendeia a Califórnia. Em outubro de 1871, foi a vez de Chicago arder. Por mais de um século, Catherine O'Leary e sua vaca carregaram a culpa por terem começado o incêndio que destruiu mais propriedades em toda a história norte-americana. Como a relação entre o curral dos O'Leary e a devastação de Chicago foi considerada irrefutável, ninguém fez uma peritagem nos destroços do curral para descobrir precisamente o que deu início ao fogo. Ninguém fez isso até que, reescrevendo a história, reuniu uma equipe de peritos em incêndios premeditados. John DeHaan e Dave Chovanec vão procurar alguma prova que os investigadores originais tenham deixado escapar. Será que eles chegarão ao lampião, a prova que acusa a Sra. O'Leary? Ou encontrarão outras pistas que apontem para outra pessoa ou outra coisa? Começamos reconstruindo uma réplica exata do curral dos O'Leary. Era um barracão de madeira de 5 metros de comprimento por 7 de largura e com uns 4 metros de altura. No palheiro havia 2 toneladas de feno. Do lado de fora, um barracão cheio de carvão. Era um microcosmo da Chicago de 1871, uma cidade altamente inflamável. Olhando assim parece meio óbvio, mas por que este curral é tão inflamável? Tudo no curral era inflamável. Do feno seco à madeira e, dadas as condições anteriores ao incêndio, a longa estiagem, as altas temperaturas, os ventos fortes, tudo isso contribuiu para retirar a umidade do ar. Assim, tudo era não somente inflamável, mas capaz de disseminar o fogo com facilidade. Se estivéssemos em 1871 e visse esse lugar logo depois do incêndio, o que procuraria e o que descobriria? Começaria procurando uma área de origem e estreitaria a busca até chegar a esse ponto. Depois a fonte de ignição e o material que queimou primeiro. Esperaria o incêndio acabar e começaria. Aqui em Camarillo, na Califórnia, a umidade do ar e a temperatura são quase idênticas às daquela fatídica noite de outubro. Os ventos que deram força ao incêndio de 2003 já se foram.
Mas o incêndio de Chicago foi atiçado pelo poderoso vento sudoeste. Então, nossa equipe providenciou o vento. O chefe Dave Chovanec criou um vento artificial soprando à mesma velocidade daquele dia 8 de outubro de 1871, 32 km por hora vindo do sudoeste. Primeiro, o capitão dos bombeiros de Camarillo, Brian Boger, planta algumas possíveis fontes de ignição. Um dos primeiros itens será o fósforo que deve ter sido descartado. O segundo, o cachimbo. Estes são os materiais que Peg Leg Sullivan pode ter deixado no curral. Por último, o lampião usado para iluminar. Este lampião é típico daquela época e muito parecido com o que a Sra. O'Leary deve ter usado. E é o que o Capitão Boger vai usar para atear fogo ao curral. Mas os peritos de Reescrevendo a História terão de descobrir isso sozinhos. Nossos especialistas não vão apenas procurar a origem do fogo. Usando ferramentas da moderna tecnologia forense, eles vão tentar descobrir como o fogo saiu de controle tão depressa. Estamos prestes a testemunhar a gênese de uma das maiores calamidades da história norte-americana. Estamos vendo o calor irradiando nas paredes. As paredes vão pegar fogo. Vamos chegar mais perto. O fogo já penetrou na parede. E temos o vento soprando de nordeste, como aconteceu em 8 de outubro de 1871. E veja que o fogo está queimando a parede leste, que foi exatamente o que Daniel Sullivan disse em seu testemunho. Peg Leg Sullivan afirmou que, quando viu um incêndio, o fogo estava do lado leste do curral. No nosso curral, isso aconteceu depois de 5 minutos. Dá para ver aqui, olha a velocidade. Isso significa que a radiação do calor vai incendiar o depósito de carvão muito depressa. Depois de apenas 7 minutos, o vento entrando pelas portas abertas do curral fez com que o fogo engolisse toda a parede norte. O vento está protegendo esse material combustível, resfriando e forçando o fogo a voltar para trás do barracão, de onde o calor está irradiando. Até agora, o fogo está restrito à parede leste do barracão. Mas com 10 minutos de incêndio, acontece. Vamos nos afastar. Qual a temperatura ali? Mais de 1000 graus, não é, John? É isso mesmo. Um incêndio em madeira com muito vento é capaz de produzir temperaturas acima dos 1000 graus. Já chegamos a medir mais de 1200 graus. Na verdade, se uma situação assim se prolongar, dá para fundir ferro. É mesmo? Porque o ferro derrete a uns 1500 graus. Para o historiador Richard Bales, este curral em chamas mostra por que os bombeiros não conseguiram controlar o fogo. Parece que os bombeiros não chegaram ao local e nem viram o fogo até 5 minutos depois de ele começar. Quando os bombeiros chegaram, foi isto que eles encontraram. Um curral que não podia mais ser salvo e uma propriedade vizinha que também pegaria fogo. Acho que foi por isso que os bombeiros acharam que poderiam apagar o fogo quando chegaram, porque naquele ponto a casa dos Dalton ainda não havia incendiado. Os bombeiros salvaram a casa dos O'Leary ao sul, mas não conseguiram evitar que o fogo se espalhasse pela vizinhança ao norte e oeste. Depois de 20 minutos, o incêndio era tamanho que criou seu próprio sistema climático. A convecção é a pior inimiga de um bombeiro. É como um tornado de fogo. Temos uma ali, temos uma coluna, olha só. Minha nossa. O ar não aquece por igual, suga o ar mais frio, aquece e sobe. Vejam que isso ajuda a levar aquela coluna térmica bem mais para o alto. São correntes de convecção contínuas. 25 minutos depois do início do incêndio... Nossa, caiu! O curral é apenas um esqueleto.
E o fogo precisa de mais combustível. Depois que o fogo é apagado, é hora da nossa equipe de peritos entrar em ação. Será que eles encontrarão a causa do incêndio em meio aos destroços? Poderá a tecnologia do século XXI revelar o que aconteceu naquele outubro de 1871 em Chicago? A investigação de Reescrevendo a História sobre o incêndio que destruiu Chicago está começando a esquentar. Nossa réplica do curral, citado como a fonte do fogo, foi destruída em 25 minutos, o que bate com o que aconteceu com a propriedade da senhora O'Leary no século XIX. Enquanto os destroços ainda estão quentes, nossos peritos do século XXI começam a investigar a cena. John, essa cerca nos conta alguma coisa? Este é um bom exemplo dos indicadores que usamos para estabelecer a direção em que o fogo se espalhou. Dá para ver que aqui a pintura da cerca não foi danificada. Aqui a pintura começou a ser atingida, aqui foi bem atingida, aqui a pintura foi queimada e a madeira embaixo dela também. E quanto mais se olha à esquerda, mais intenso foi o dano. Nosso fogo se espalhou na direção do vento, a noroeste, atingindo a cerca da propriedade vizinha, exatamente como aconteceu em Chicago. Esta cerca é importante porque o fogo passou dela para a casa dos Dalton, que acabou incendiando. Quer dizer que este teste reforça a evidência histórica? Este teste reforçou a história. Ele começou na parte mais baixa do curral do lado leste e foi para a cerca. Os peritos concordam que o nosso teste reproduziu com fidelidade o evento original. Agora eles precisam descobrir o que o Capitão Bulger usou para causar o fogo. Encontramos restos de um lampião. Junto com ele, há pedaços de vidro que foi atingido pelo calor. Está na área de origem do incêndio. É uma possível fonte de ignição. Dave Chovanec localiza a fonte do fogo em menos de um minuto. A réplica do lampião. Mas o historiador Richard Bales percebe de imediato uma coisa de profundo significado histórico. Do ponto de vista histórico, acho que o mais importante é que este vidro parece ter derretido, como o daquela janela. Depois do incêndio, as pessoas disseram ter encontrado pedaços do lampião nos destroços. Mas os restos deste lampião estão inteiros, ao contrário do vidro derretido. Em seu testemunho, a senhora O'Leary disse que não deixara nenhum lampião no curral. Mas nos dias que sucederam o incêndio, várias pessoas disseram ter encontrado restos de um lampião nos destroços. É possível que elas tenham mentido, que não tenham achado o lampião nenhum. Não importa se o lampião foi a fonte do fogo ou se estava apenas esquecido num canto. Ele não teria resistido ao calor de 1.100 graus que nossa câmera infravermelha registrou dentro do curral. Se não podemos confiar no que as testemunhas nos disseram sobre o lampião, como poderemos acreditar na conclusão de que foi a senhora O'Leary que começou o incêndio? Os testemunhos não são consistentes com as evidências físicas, como demonstramos hoje. Há alguma coisa errada nessa história. Eles podem ter inventado, numa tentativa de encobrir a verdade. Graças aos relatos das testemunhas, a senhora O'Leary foi condenada pela opinião pública. Mas Reescrevendo a História mostrou que a prova que levou à culpa da senhora O'Leary pode ter sido inventada. Se havia um lampião nos destroços do curral dos O'Leary, seu vidro deveria estar derretido. Mas e quanto a outros possíveis culpados? E quanto ao cachimbo e fósforo de Peg Leg Sullivan? Nossos investigadores não encontraram nenhum traço deles. Eram objetos de madeira que seriam totalmente consumidos pelo fogo. Nenhuma prova apontou diretamente para Peg Leg. Será que o incêndio pode ter sido causado não por uma pessoa, mas por um capricho da natureza?
Alguns historiadores que estudaram o incêndio de Chicago sugerem que o feno fresco guardado no palheiro do curral pode ter sofrido combustão espontânea. A combustão espontânea é causada por micro-organismos que decompõem o feno, fazendo a temperatura subir. Apesar da estiagem, será que o feno no curral dos O'Leary tinha umidade suficiente para pegar fogo sozinho? Se o feno estivesse muito seco, não aconteceria. E se estivesse muito úmido, também não. Por mais improvável que pareça, esta é uma possibilidade e deve ser testada. Como o feno demora de 4 a 6 semanas para pegar fogo espontaneamente, John DeHaan criou uma alternativa para acelerar o processo. Substituindo o feno por óleo de linhaça e tecido, o processo bioquímico pode ser reproduzido, mas em questão de horas, não semanas. Começamos a experiência há 3 horas e a temperatura interna do balde é de mais de 58 graus. John DeHaan e Dave Chovanec estão monitorando a temperatura no interior do balde. Quando chegar aos 170 graus, a combustão pode acontecer. Vai dar para ver fumaça produzida pela queima dos aldeídos. A temperatura começará a subir ainda mais. Depois de 4 horas, nossa câmera térmica capta o calor do balde. Pode começar a qualquer momento, já que a temperatura está acima dos 148 graus. Passadas mais de 5 horas, parece que uma chama vai acender. A fumaça já é visível, é um bom sinal. A temperatura dentro da massa está aumentando cerca de 2 graus por minuto, assim como a temperatura no fundo. Dá para ver mais fumaça saindo. E já temos chamas. Excelente. Temos ignição. Depois de 5 horas e 45 minutos, a combustão espontânea acontece. Com feno fresco, isso demoraria mais de um mês. Mas uma olhada mais minuciosa mostra que a combustão espontânea não poderia ter causado um incêndio no curral dos O'Leary. Nos últimos minutos do nosso teste, a massa de tecido e óleo de linhaça produziu uma grande quantidade de fumaça. No cronograma que montamos, esses minutos corresponderiam a 6 horas em que o feno verde estaria queimando no curral. Durante aquelas 6 horas, o cheiro de fumaça teria chamado a atenção de qualquer um que passasse por ali. A chance de ter havido combustão espontânea no curral é muito, muito pequena. Mas ainda existe outra possibilidade. Será que uma brasa de alguma chaminé da vizinhança ateou fogo no curral e depois destruiu a cidade? Na Chicago do século XIX, o ato de cozinhar cessava logo depois do pôr do sol. Quem deixaria o fogo aceso até às 21 horas numa noite tão quente? Talvez um vizinho. Naquela noite, os McLaughlin estavam comemorando a chegada de um primo vindo da Irlanda. Nos primeiros livros publicados depois do incêndio, já em 1872, havia explicações diferentes para a teoria da vaca. Mencionavam a festa daquela noite e diziam como o clima estava seco. Peg Leg disse que ouviu um violino quando passou pela casa deles, indo fumar seu cachimbo. O curral dos O'Leary ficava só a 20 metros da casa dos McLaughlin, contra o vento. Será que uma brasa poderia ter causado tudo? Para Dave Chovanec, é fundamental explorar esse cenário. Sempre penso em brasas, porque são a causa número 1 de propagação de incêndios. São carregadas pelo vento, caem sobre materiais inflamáveis e causam incêndios. Nossos investigadores vão testar essa teoria. Em cada um dos alvos, há 3 fontes diferentes de materiais combustíveis. Um monte de feno, peças de tecido de algodão e serragem. Os alvos estão a 1,5 metro um do outro e estendem-se por 15 metros. Dave Chovanec checa a velocidade do vento com seu anemômetro. Muito bom, está a 32 km por hora. Nossas câmeras infravermelhas vão registrar até onde as brasas podem chegar, mantendo o calor suficiente para atear fogo aos materiais. Poderia uma única brasa queimar o curral e começar aquele incêndio? Dá para ver as brasas caindo em todo lugar. Temos ignição na serragem a 4,5 metros. E a serragem é importante porque era usada como combustível.
Com um vento de menos de 32 km por hora, brasas vivas chegam a 16 metros de distância. Há brasas caindo a 12, 15 metros, mas até agora não há fogo além dos 7,5 metros. O vento está soprando a 29 km por hora. Vamos aumentar um pouco a velocidade dele. Estamos vendo brasas vivas a mais de 6 metros. Mais longe vemos ignição em 9, em 10,5 e 12 metros. A serragem pegou fogo. Ah, sim, a serragem, ótimo. E então o fogo está se espalhando em todos esses alvos. Na Chicago do século XIX, quase toda casa tinha animais, estábulos, feno e serragem. Tudo isso altamente inflamável. Olha, até 15 metros. Temos ignição a 15 metros. Começou na serragem. E também no feno, a 13,5 metros. Uma brasa soprada pelo vento pode ter viajado mais de 20 metros antes de apagar. Os McLaughlin disseram que tinham acabado de cozinhar às 20 horas. Mas será que a memória deles era boa? Será que eles tinham motivo para dizer a verdade? Em questão de horas, um simples incêndio num curral engoliu a maior parte de Chicago. Como o fogo aumentou tanto e tão depressa? Estamos prestes a explorar a verdadeira natureza do fogo que devorou a cidade. Se não fosse o grande incêndio, talvez Chicago não fosse a maravilha arquitetônica que é hoje. O grande incêndio de 1871 varreu o centro da cidade do mapa e gravou o nome de uma mulher na história. Mas a investigação de Reescrevendo a História lançou uma dúvida sobre a sua culpa. Já demonstramos que o lampião de Catherine O'Leary não pode ter sido encontrado intacto nos destroços do curral, como as testemunhas afirmaram. Nossos testes mostraram também que o incêndio não foi causado pela combustão espontânea do feno. No entanto, nossos especialistas demonstraram que o incêndio pode ter começado com uma brasa da chaminé de uma casa vizinha levada pelo vento. Mas como o vento levou o fogo tão longe, a ponto de fazê-lo sair do curral dos O'Leary, cruzar 2 rios e destruir a cidade toda? Por que Los Angeles foi salva em 2003 e Chicago não foi em 1871? Para conter um incêndio, é importante contar com o máximo de recursos desde o começo. Isso impede o fogo de se espalhar e causar um desastre maior. Será que os bombeiros de Chicago falharam naquela noite? Na primeira semana daquele outubro, a cidade teve 28 focos de incêndio. Na noite de 7 de outubro, um imenso incêndio numa serraria havia ocupado os bombeiros a noite toda até a tarde seguinte. Os bombeiros conseguiram apagá-lo, mas no dia 8 de outubro foi diferente. Na noite anterior ao grande incêndio de Chicago, os bombeiros haviam apagado outro incêndio e estavam exaustos. Haviam trabalhado a noite toda e só voltaram à central às 4 horas da tarde do dia seguinte. E foram chamados de novo às 21 horas para trabalhar no grande incêndio. O incêndio, que começou às 21 horas, estava fora de controle às 22, chegando às margens do rio Chicago. As chamas chegaram ao centro comercial da cidade. O incêndio estava fora de controle. Um dos bombeiros disse que só via fogo no céu. Não havia nuvens, estrelas, nada além de fogo. Por volta da meia-noite, fagulhas voaram sobre o braço mais estreito do rio Chicago e incendiaram a cidade. Por volta das 2 da manhã, o fogo se aproximou do maior aceiro natural da cidade, a parte larga do rio Chicago, que corre para o lago Michigan. Foi um pandemônio. Havia pessoas, animais, cavalos, carroças, todos aglomerados. Um mar de gente fugindo. As pontes pareciam ser a salvação. Todas essas pontes deveriam ser artérias para levar as pessoas em segurança para o outro lado. Era a rota natural de fuga. Ninguém imaginou que o fogo poderia pular o rio. Pensaram que chegando ao lado norte eles estariam salvos. Mas não estavam. Os relatos contam sobre o evento mais memorável daquela noite. Um tornado de fogo que pulou de um lado do rio para o outro. O fenômeno é conhecido como convecção.
A convecção é uma das coisas que mais assusta um bombeiro. A coluna de fogo pode saltar centenas de metros, espalhando o fogo do outro lado de uma estrada. Ou, no caso de Chicago, levando o fogo para o outro lado do rio. Sabe-se de casos em que o fogo pula sobre rodovias, mas o tamanho do salto que aconteceu em Chicago sempre assombrou os especialistas. A equipe de Reescrevendo a História vai usar modernas ferramentas de agrimensura para saber quanto a coluna de fogo andou. Um dos pontos foi bem aqui nesta parte do rio. Vamos medir usando esta borda como referência. E pode montar seu equipamento aqui. Qual a diferença entre este equipamento e o GPS? O GPS contata os satélites no céu o tempo todo, e como dá para ver aqui em volta temos prédios e torres e não muito céu. Então, não teríamos um bom sinal de GPS. Este é um equipamento automatizado e vamos usá-lo para medir a largura do rio. Ele vai projetar um feixe de luz infravermelha daquele prisma ali e o feixe de luz vai voltar até aqui. Usando a velocidade da luz, ele medirá essa distância. Pode começar. Estamos prontos para medir? Estamos. Peter, tudo pronto? Tudo. Temos quase 82 metros. 82 metros. Na verdade, isso é coerente com as ilustrações que temos. Elas mostram que a parede de fogo se curvou sobre o rio, chegando ao outro lado. E não lançou pequenas faíscas, mas pedaços enormes de escombros ardentes. Como um incêndio pode ter se projetado sobre um vão de 90 metros? O especialista em comportamento do fogo, Doug Campbell, estuda o fenômeno das colunas de fogo há mais de 30 anos. Aqui, ele demonstra como o fogo adquire vida própria. Vou começar acendendo uma linha de fogo que equivaleria à lateral de um prédio queimando em toda a extensão, ou a uma queimada na floresta. Depois existe a transição e outra área pega fogo ou aparecem focos de incêndio que formam uma área que eu chamo de fogo sobre fogo. Como você pode ver, a intensidade aumenta de 10 a 15 vezes e são criadas as condições para a convecção. Todas as pequenas chamas se realimentam e começam a girar e criam um sistema próprio. Quando recriamos o incêndio do curral dos O'Leary, formou-se uma pequena coluna de fogo. Tem uma ali, tem uma coluna ali, olha só. Nossa! A convecção ocorre porque, depois que o fogo aumenta, começa a formar um sistema climático próprio, gerando seus próprios ventos ascendentes como se fosse um tornado. Estamos começando a ver o calor criando correntes de convecção. O vento alimenta o fogo com oxigênio e as correntes de convecção geram uma coluna de fogo. Essas colunas de fogo são devastadoras. Não há como prever sua direção, não há. A única coisa a fazer é sair da frente. Não há como detê-las. O incêndio de Chicago varreu uma área de 10 hectares a cada 10 minutos. 100 casas por minuto. 1.200 hectares de construções ruíram em apenas 18 horas. E para coroar essa assustadora demonstração da superioridade da natureza, uma coluna de fogo saltou mais de 82 metros, garantindo a destruição da cidade. Nossa investigação nos levou mais perto de entender o que fez o incêndio de Chicago crescer a ponto de se tornar incontrolável. Mas um dos mistérios ainda não foi resolvido. Todo incêndio começa com uma fagulha. E para o historiador Richard Bales, ainda resta uma pergunta. Qual foi o papel desempenhado pelo vizinho dos O'Leary, Daniel Pegleg? Será que Sullivan viu as chamas? É claro que já estaria vendo muita fumaça, mas afirmou que já tinha visto as chamas. Pegleg foi o primeiro homem a ver o fogo. Qualquer investigador dirá que a primeira pessoa que vê o fogo é o principal suspeito. E Richard Bales tem certeza de que, quando Pegleg testemunhou no inquérito, mentiu sobre ter visto as chamas de fora do curral. Acho que ao sair da casa dos O'Leary, ele foi direto para o curral. Talvez só quisesse sentar um pouco, estivesse cansado, talvez sua perna de pau o incomodasse. Pode ter sido cachimbo, um fósforo, mas alguma coisa começou o fogo.
Richard Bales acredita que, ao ver os estragos causados pelo fogo, Peg Leg tratou de arranjar um álibi. Ele não queria ser responsabilizado por queimar mais de 8 quilômetros quadrados do coração de Chicago. Ele precisava de um álibi. Estou convencido de que foi Daniel Peg Leg Sullivan. Daniel Peg Leg Sullivan, o único homem que admitiu ter estado dentro do curral em chamas. Segundo seu testemunho, ele estava sentado do outro lado da rua, viu o fogo no telhado do curral e então correu para tentar resgatar os animais, inclusive a vaca que guardava ali. A grande pergunta é, ele realmente chegou ao curral depois que o fogo começou a arder? Ou já estava lá no momento em que começou a se espalhar? Nossos investigadores vão examinar seu testemunho com base nos lotes que existiam em volta do curral dos O'Leary em 1871. Por volta das 20 horas, Daniel Sullivan, que morava por aqui, no lado sul da rua de Coven, disse que tinha ido à casa dos O'Leary, que era ali. O que estamos vendo aqui, Dick, é uma vista da rua de Coven e Sullivan está na frente da cerca branca. Analisando a planta da rua, podemos determinar a distância mínima que Peg Leg teve de percorrer para ir da rua de Coven até o curral. Sabemos que Sullivan teria que percorrer 59 metros de onde estava, na frente da casa de William White, em frente à cerca até o curral dos O'Leary. É preciso saber se Peg Leg teria conseguido chegar ao curral antes do fogo tomar conta de tudo. A recriação que Richard Bales fez da vizinhança dos O'Leary já mostrou que Peg Leg só veria o fogo se estivesse ardendo bem acima do telhado. Em nosso experimento, pudemos identificar esse momento e ver quanto tempo se passou antes do curral ser engolido pelas chamas. Vamos comparar essa informação ao percurso que Peg Leg Sullivan disse que fez. Esta era a localização exata. Aqui havia uma calçada de madeira e a rua de terra que tinha uns 18 metros de largura. Isso. Agora esta rua está asfaltada, mas na época era uma rua de terra acidentada. Como Sullivan tinha uma perna de pau, não andava tão depressa como estamos andando agora. "20 segundos depois do incêndio ter se tornado visível para Peg Leg, a altura das chamas teria impedido que ele entrasse no curral. Nesses mesmos 20 segundos, nossos investigadores, andando rapidamente, só chegaram à metade do caminho. A história diz que Peg Leg conseguiu resgatar uma vaca do incêndio. Para chegar ao curral e soltar um animal tão grande, ele levaria pelo menos 1 minuto. A recriação da caminhada de Peg Leg Sullivan até o curral certamente põe em dúvida todas as suas outras declarações. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Reescrevendo a história, descobriu como é difícil apagar um incêndio que começa no feno seco. Já vai começar? Já por quê? Agora? Mesmo que seja acidental. Eu não sabia, não estamos prontos. Dá para apagar? Tem jeito de parar isso? Não tem. Não, tudo bem. Felizmente, nossas câmeras estavam rodando. Robert, vem aqui, corre! E hoje, como em 1871, só há um resultado possível. Se Peg Leg deixou um fósforo cair acidentalmente no feno seco, o curral virou cinzas. Mas existe outra possibilidade que poderia inocentar Peg Leg. Se o incêndio foi causado por uma brasa que veio da chaminé de um vizinho, o telhado teria incendiado primeiro. Se uma brasa tivesse voado até o curral, até o palheiro, e caísse no feno, esse poderia ter sido o foco do incêndio. Se foi isso que aconteceu, Peg Leg pode ter visto o telhado em chamas e ainda teria tempo de entrar no curral, pois o chão ainda não estaria queimando. Acho que é forçar a barra dizer que foi Peg Leg Sullivan que começou o incêndio. Existem muitos furos em seu testemunho, mas se Peg Leg disse a verdade, o fogo deve ter começado de outro jeito. Provavelmente nunca saberemos que outro jeito foi esse. Mas a investigação de Reescrevendo a História descobriu uma verdade incontestável sobre a família cujo nome está ligado ao grande incêndio de Chicago.
Todas as testemunhas afirmaram que quando bateram na porta dos O'Leary, todos os membros da família estavam lá. Então, eu acho que, dada a rapidez com que um incêndio como esse se espalha, isso tira os O'Leary da lista de suspeitos. Em suas declarações, Robert Critchell, representante da seguradora, afirma que a Sra. O'Leary admitiu ter ido ao curral para ordenhar a vaca para um cliente. É nesse momento que o folclore presume que a Sra. O'Leary deixou o lampião no curral. Essa teoria não faz sentido. Era escuro em 1871. Não havia iluminação pública. E naquela noite a lua era crescente. É duvidoso que a senhora O'Leary tenha conseguido voltar para casa vindo do curral no escuro, sem o lampião. Em 8 de outubro de 1871, a maior parte de Chicago virou cinzas. Essas cinzas agora estão soterradas sob milhões de toneladas de concreto da moderna Chicago. Nunca saberemos se aquela devastação foi provocada pela natureza ou pelo homem. Mas sabemos que depois que a natureza sumiu, não havia como salvar a cidade. E que 130 anos depois, o mesmo conjunto de circunstâncias ainda pode atingir as grandes metrópoles norte-americanas. Todos os elementos presentes em Chicago em 1871 ainda estão aqui hoje. Há ventos fortes, uma cidade em expansão e materiais combustíveis secos pela estiagem. Chicago foi apenas um capítulo da eterna batalha entre o homem e a força da natureza. Numa guerra que o fogo sempre vencerá. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.